Abra sua Bíblia aí comigo no Evangelho de São Marcos, capítulo 2. Eu quero dividir aí um trechinho da palavra de Deus. Prometo que vou ser rápido. Não quero te cansar. Marcos, capítulo 2, que vem dizer assim, Paz Missionária Julie. Marcos, capítulo 2, que vem dizer assim: Alguns dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Reuniu-se uma tal multidão que não podiam encontrar lugar, nem mesmo junto à porta, e ele o instruía. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Como não pudessem apresentar-lhe por causa da tal multidão, descobriram o teto por cima do lugar onde Jesus se achava, e por uma abertura desceram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados te são os pecados. Ora, estavam ali sentados alguns escribas que diziam uns aos outros: Como pode este homem falar assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Mas Jesus, penetrando logo com o seu espírito nos seus íntimos pensamentos, disse-lhes: Por que pensais isso nos vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: Os pecados te são perdoados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que conheçais o poder concedido ao Filho do Homem sobre a terra, eu te ordeno: levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. O texto diz que no mesmo instante ele se levantou, tomou o leito e foi-se embora à vista de todos. E a multidão inteira se encheu de profunda admiração e puseram-se a louvar a Deus, dizendo: Nunca vimos coisa semelhante. Pai, Soninha, Deus abençoe. Esse texto me abençoou muito, querido. E quando eu comecei a meditar, eu não quero entrar na exegese do texto especificadamente, não. Mas eu quero trazer uma fala e um pensamento que Deus colocou ao meu coração. Eu quero trazer uma fala a qual o Senhor me abençoou demais. Nós, nesse tema, nós colocamos o tema Limite Suas Limitações. E quando eu olho para esse texto, eu vejo o quão muitas das vezes limitados nós somos. Quão muitas das vezes nós colocamos diversas limitações no caminhar da nossa vida. Nós crescemos e fomos ensinados com algumas limitações. E é óbvio que eu estou dizendo para você que ter limitações é bom. Existem limitações boas para que haja o certo, para que haja o errado. Enfim, é óbvio e tem que haver limitações. Mas eu quero te dizer aqui as limitações no âmbito que te deixam, deixam você paralisado, te proíbem ou não deixam você crescer naquilo que Deus tem para você. As limitações que eu quero trazer para você hoje são aquelas que te paralisam de viver aquilo que Deus tem para você. E nós colocamos limite como: você não pode entrar nessa casa, você não pode abrir o telhado. E eles entraram. Você não pode fazer isso. Eu lembro quando era mais novo, um ancião falou para mim: olha, você tem que crescer, ter um emprego que possa pingar para não faltar, porque hoje em dia a vida é difícil, e aquilo me limitou durante um tempo. E eu tive que trabalhar na minha mente para tirar esse limite, porque nós temos a mania de achar que nós temos aquele pouquinho e nos acomodar com isso. E na verdade, nós colocamos limites, nós colocamos paralisia nas situações. Fomos ensinados a pensar e a termos essas limitações.
Deus, quando ele viu a fé daqueles homens, na forma daquela atitude de subir no telhado, que estavam ali aos pés deles por causa daquela atitude, ele se maravilhou com aqueles homens. E eu me pus a pensar, algumas das nossas limitações, ela vem dos relacionamentos que vivemos em nosso trabalho, ela vem das nossas relações na nossa faculdade, no nosso dia a dia. E nós acabamos nos bloqueando por alguma influência de algumas pessoas. O maior bloqueio desse texto, dessa passagem, querido, não era a multidão à porta, mas sim as limitações daqueles homens. O maior bloqueio daqueles homens era a limitação do coração dos escribas que ali estavam, sentados ali, dos escribas que estavam ali olhando e falando: quem é esse homem que pode perdoar pecados? E Jesus, por sua vez, então, ele prova o seu poder. E ele, fazendo maravilhas sobre aquele homem, sobre o pecado daquele homem, o povo fica boquiaberto. O povo fica sem entender. E para você saber, a função dos escribas originalmente era preservar algo que era muito importante para o povo de Deus. Para você ter uma ideia, a única razão ao qual o povo de Deus sabia, quando eles saíram do exílio da Babilônia, quem eles eram, era por causa dos escribas. Porque os escribas, eles registravam a história. Os escribas, eles narravam as histórias. E eu, por um momento, eu me coloquei na situação desses escribas e eu até entendi. Porque os olhares deles estavam limitados. Tinha se levantado muitos naquela época, dizendo que ia fazer milagres e maravilhas e falharam. E de repente chegou Jesus Cristo. E eles olharam e falavam: quem é esse cara? Quem é ele? Os escribas estavam limitados. Os escribas não entendiam o poder de Deus. E aí a minha pergunta nessa noite é: quais são os limites que Deus está te chamando para desaprender? Quais são os limites que você tem que tirar da sua vida nessa noite? Quais são as mentiras que você precisa se desapegar e desaprender delas? Nesse texto aqui, os amigos deste paralítico foram a razão dele ser curado, querido. Os amigos do paralítico foi a razão dele sofrer, ou melhor dizendo, dele receber a sua cura. Os amigos dele foi quem não viu limites. Entenda, isso me abençoou demais. Quando os amigos o levaram mais longe que podiam, guarde isso no seu coração. Quando os amigos o levaram o mais longe que podiam, ele encontrou amigos sem limitações. Aleluia! Quando aqueles 4 amigos levaram eles até Jesus, aonde ia as suas limitações, ele encontrou Jesus Cristo, a qual não tem limites para ele, querido. Esses amigos, ele fez a diferença na vida daquele homem. Entenda uma coisa nessa noite: qualquer que seja a sua limitação, seja ela externa, eu creio que Deus vai revelar em você uma graça interna que é maior do que as suas limitações internas. Isso me abençoou demais. E eu vou repetir para você entender. Qualquer que seja as suas limitações, seja ela externas ou interna, e em Deus eu creio que Ele vai revelar em você uma graça interna tão poderosa que é maior do que as suas limitações externas. Deus hoje Ele está te chamando para te romper, para você sair desse mesmo lugar, para você alcançar lugares mais altos. Deus hoje está te chamando para você colocar as suas questões, as questões da sua vida aos pés de Jesus.
Tudo que ele estava provando é: eu tenho toda a autoridade sobre a terra, aleluia. Tudo que ele estava, aleluia, provando ali é que ele era Deus, ele era o Messias anunciado por Isaías. Não há nada que possa trazer, ele estava dizendo mais ou menos isso assim, ó, não há nada que você possa trazer em minha presença, não há nada que possa dizer sobre si mesmo que ele não pode mudar a história, querido. Cara, eu amo esse texto. Na presença dele, não há nada maior. Deus ele é tão poderoso que as nossas limitações na presença dele se tornam nada. Nós que temos a mania de colocar limitações, querido. Enquanto Deus está falando para você, vai. Pastor, mas meu sonho era ter uma família abençoada, mas eu vejo meu familiar, fulano, beltrano, falou para mim que hoje em dia isso não é legal, seu casal vai sofrer, querido, isso é uma limitação, quebra ela em nome de Jesus. Deus tem uma nova história para você. Deus tem um novo tempo para você. Deus tem uma nova história para as nossas vidas. Não podemos nos limitar, entenda uma coisa, olhando para aquela multidão, eu imagino se fosse eu, querido, se fosse nós. Sabe por quê? Porque quando nós nos deparamos com a multidão e a impossibilidade das coisas de conseguir entrar na casa, eu digo por mim, eu tenho uma facilidade muito grande de desistir. E assumir que uma coisa não é a vontade de Deus. Quando eu não consigo ver imediatamente um jeito de solução. Mas Deus hoje ele está tratando isso em nós e está dizendo, ei, muitas das vezes você não vai ver a solução, mas eu sou a solução. Muitas das vezes nós queremos limitar a Deus, mas Deus ele não tem limites, querido. Quando olharam para Davi mediante ao Golias, falou, cara, você é pequeno, você é doido. Olha o seu tamanho, olha o tamanho daquele. Ele falou, cara, você não sabe o tamanho do meu Deus, aleluia. Ele pode vir com espada, ele pode vir com escudo, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Cara, isso é demais. Tentaram limitar Davi, ele falou, ei, aqui não. Os meus limites estão depositados nele, a minha ansiedade está depositada nele, a minha esperança está depositada nele. Então, se ele me chamou, eu vou, cara. Tentaram limitar Davi colocando a armadura de Saul. Ele falou, não, eu não quero isso, eu não preciso disso. A vida vai tentar te limitar, querido. A vida vai tentar te paralisar. Mas Deus está dizendo para você nessa noite, ei, quebre os limites. Quebre os limites, porque Ele está te enchendo de graça sobre a tua vida, de vida e vida em abundância. E aí aquele negócio, ele não vai depositar algo em você para fazer algo, não. Já está dentro de você aquilo que você precisa para vencer os teus obstáculos. O objetivo desse texto aqui, desse devocional, é que Deus irá romper qualquer pensamento e limite que você criou na sua mente, querido. Se ele tiver que endurecer o coração de Faraó só para provar que ele é contigo, ele vai fazer, aleluia. Cara, Deus é demais. Se ele tiver que endurecer o coração, ele vai endurecer. Sabe qual é o problema de nós? É que nós evitamos conflitos, nós evitamos lutas. Muitos de nós não queremos, e sabe o que acontece? Quando nós não experimentamos conflitos, não experimentamos as lutas, nós também não experimentamos o crescimento, porque não encaramos os conflitos. Isso me abençoa demais. Eu sempre digo uma coisa para o meu filho e ele está aqui do meu lado. Eu sempre falo para o Felipe uma coisa muito interessante. Se você ver algo em mim que limite quem Deus te fez para ser, escute isso, eu falo para ele, se você ver algo em mim que te limite quem Deus te chamou para ser,
Não seja leal às minhas limitações. Aleluia. Não seja leal às minhas deficiências. Não imite as minhas limitações. Aleluia. Não imite as minhas lesões. Mas imite e se espelhe como eu imito a Cristo. Aleluia. Eu sinto a graça de Deus aqui, querido. Eu sempre falo para ele, olha, não imite as minhas limitações, porque eu também sou limitado. Não imite as minhas lesões, mas imite e se espelhe como eu imito a Cristo. As nossas limitações, querido, elas foram feitas para ser quebradas. As nossas limitações foram feitas para que Deus possa ser mostrado através delas. Eu sempre falo aqui em casa e nos devocionais com ele, eu falo, o meu telhado, preste atenção nisso, o meu telhado pode ser o seu chão. Pode ser chão para você caminhar. O meu telhado, ele pode ser proteção para você contra a tempestade, contra o frio, contra o vento. Mas eu sempre digo para ele, o meu telhado nunca pode ser um empecilho para você crescer, uma limitação para você crescer em Deus. Nós precisamos arrancar esses telhados, querido. O meu telhado pode ser a proteção dele. O meu telhado pode ser a proteção da minha casa. Pode ser proteção contra o vento, contra a forte chuva, contra as tempestades. Mas o meu telhado, ele nunca pode ser a limitação daquilo que Deus tem para a vida da minha casa e da minha família. Isso é muito abençoador. Isso é muito abençoador, aleluia. Que você possa romper as suas limitações nessa noite. Você pai, você mãe, você marido, você esposa. Cuidado com o que você lança sobre o seu filho. Cuidado com o que você lança sobre a tua casa. Ah, filho, você não vai conseguir não. Você vai sim. Toda oração, ele está aqui do meu lado, ele sabe. Toda oração que eu faço, eu falo, olha, você vai mais longe do que o papai foi. Você vai pregar melhor do que o papai pregou. Você vai ser uma pessoa melhor do que o papai foi. Você vai chegar em lugares que o papai sabe, porque eu estou quebrando as barreiras. Eu estou quebrando as limitações. Eu estou apontando a flecha e estou dizendo, ei, você pode ir, você consegue ir, você só tem que depender da graça de Deus. Quebre suas limitações nessa noite, querido. Quebre essas barreiras. Não ponha limites naquilo que Deus não pôs. Não ponha limites naquilo que Deus não pôs para você. Deus, ele quer te levar em lugares mais altos. Lugares mais profundos. Lugares que muitas das vezes nós não acreditamos. Para um pouco, por um instante, eu já estou terminando. Onde você está hoje? Você imaginou que você chegaria até lá? E hoje Deus manda te dizer, aí você chegou. E por que você continua se limitando? Pastor, eu tenho um sonho de fazer uma faculdade, mas eu não tenho condições. Ei, cara, não se limita não. Põe os pés, estuda, vai atrás, corre atrás do FIES, faz o trabalho comunitário, enfim. Deus, ele vai abrir as portas dos céus para te abençoar. Pastor, eu tenho um sonho, corra atrás do seu sonho. Deus hoje está te dizendo que tem limites que não é Ele que coloca, é nós que colocamos. E hoje Ele quer libertar a tua mente disso. Ele quer te libertar dessas correntes e dizer que Ele é Deus sobre a tua vida. Chega daquele negócio de nós acharmos que para ser servo nós temos... Não, querido. Deus, Ele quer te levar em lugares mais longe. Amém? Eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Senhor Deus eterno Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Deus, eu quero te louvar porque nós estamos quebrando limites aqui nessa noite.
Nós estamos colocando nas nossas limitações nas tuas mãos, Pai. Aquilo que nós colocamos de empecilho, aquilo que a nossa mente coloca de empecilho, aquilo que o nosso medo muitas das vezes nos paralisa. Hoje eu quero, Senhor, entregar nas tuas mãos e descansar em ti, Pai. Senhor, nós buscamos a tua face e pedimos o teu entendimento. Não para fazer a nossa vontade, o nosso querer, mas para andar debaixo da tua presença. Para andar debaixo da tua graça. Para andar debaixo da tua unção. Pai, que esse povo que está aí ligado, Senhor, nessa live, nessa noite, possa, Senhor, entender essa palavra e que limitações que estavam assombrando a vida deles possam cair por terra e eles entender aquilo que o Senhor tem falado nessa noite. Que o Senhor possa derramar a tua graça e o teu Espírito sobre a vida deles, sobre a casa deles, sobre o lar deles, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, querido. Se essa palavra falou com você, te abençoou, compartilhe ela aí, abençoe as vidas. Hoje o meio de evangelismo hoje é esse. É um link, evangeliza, abençoa, porque eu tenho certeza que Deus vai falar aos corações. Amém? Que Deus te abençoe, que te dê uma noite de paz. Amanhã o pastor Daniel vai estar por aqui, abençoando a tua vida, né? Sábado estaremos lá no encontro de casais, não fique de fora, tá? Não fique de fora, vai ser uma bênção, eu convido você, o link